Muito bem, galerinha do primeiro ano, voltamos e agora nós vamos dar aquela continuidade nas aulas, só que nós vamos fazer aquela imersão em cada tópico, em cada assunto que falamos na aula anterior, ok? Hoje nós vamos falar sobre os processos de alguns manejos sobre a criação de búfalo. Mas meus queridos, vou aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos professores presenciais e também para os nossos estudantes. E só avisando, ainda estou aguardando o vídeo de vocês, viu? Ou então a foto para a gente mandar um alô para cada um de vocês aí. Um abraço a todos! Então vamos ver nossa aula de hoje, Aproveita, pega todo o material que você já recebeu aí e vai acompanhando lâmina por lâmina, tá bom? E surgiu dúvida? Conversa com o professor presencial. Fala para ele, professor, pergunta isso aqui pro professor Jefferson. E a gente pega e já devolve para vocês, ok? Na tela, meu diretor. Olha só, aula 24.1. Na aula 24.1, vamos falar sobre manejo e criação de bubalinos. Parte 2. Nós vamos fazer esse aprofundamento referente ao que, professor? Nós vamos falar aí com vocês, galerinha, o manejo de reprodução, manejo de produção, manejo de produção de leite e carne, algumas doenças que podem acometer e também mercado. Lembrando, galerinha, que quando a gente fala sobre os manejos que a gente realiza nos búfalos, ainda se encontra em processo de aprimoramento, conhecimento mais profundo sobre o assunto. Muitas novidades e muitas padronizações são realizadas com base nos conhecimentos da criação da pecuária. Então vamos aqui ver o manejo de reprodução. Os bubalinos apresentam-se bastante promissores para a exploração na pecuária brasileira, pela grande capacidade às condições climáticas do país. Pessoal, os bubalinos, eles têm uma rusticidade peculiar. Então, muitas vezes, nós não precisamos nos preocupar em relação ao processo adaptativo, ok? A capacidade reprodutiva e desenvolvimento é considerada mais rápida comparado aos mesmos itens com os bovinos. Porém, quando a produção de carne, aí nós estamos falando do que, professor? Do produto. Em relação ao produto, carne e leite, há um número pequeno de raças para este fim. Para cá, meu diretor. Meus queridos, aí é nesse momento que a gente sempre tem que lembrar vocês. A bovinocultura, ela já traz aí uma linha do tempo com bastante informação em relação à palavra. Olha, eu falei a palavra, eu não posso parar para pensar na palavra. Em relação à palavra de aptidão. Como assim, professor? Algumas raças são classificadas em relação ao produto, carne ou leite, e aí temos uma aptidão. E essa aptidão, ela pode ser potencializada. Claro que nós não podemos ignorar a genética do animal, a capacidade, como o pessoal, os empreendedores gostam de falar, o escalonamento. Então, assim, quando você tem um animal no qual você faz trabalhos rústicos até de melhoramento genético não pensa em só laboratório. Melhoramento genético é o olhar do produtor em cruzar determinados animais que apresentam aptidões satisfatórias ao mercado. Quando falamos sobre criação de gado, nós observamos algumas raças que apresentam determinadas características que são essenciais para o sistema de criação. Uma característica,
tempo. Menor tempo no ganho de peso é uma característica. Isso significa que essa raça consegue aproveitar, absorver mais rápido determinada fonte nutricional e transformar essa fonte em um possível produto, em questão carne ou leite. Na criação, isso é uma característica. Tempo de engorda. Quanto menor o tempo de engorda, melhor. Outra característica, professor, rusticidade é doença. Outra característica, professor, mansidão. São coisas que nós temos que parar. O pessoal só pensa, o negócio não é pensar na carne, mansidão. Em relação às fêmeas, a capacidade de ser parideira, de parir com qualidade. Então, essas características, elas são aprimoradas em determinadas raças e aí você pode cruzar determinadas raças com outras para garantir o que a gente chama de hibridismo do potencial produto. Essas informações já estão bem consolidadas no gado. Então, por isso, quando a gente fala, volta lá meu diretor no slide, essa última frase, porém, quanto à produção de carne e leite, há um número pequeno de raças para este fim. Então, para que eu consiga o produto carne, para que eu consiga o produto leite, ainda não temos uma definição, um padrão. Que eu fale assim, determinada raça, Jamarafate, Mediterrâneo, apresenta uma excelente, mas é um padrão. Hoje, quando falamos de gado, você fala, determinada raça, eu garanto que ela vai conseguir tantas arrobas em um determinado período. Ele chega naquela arroba, ele pode estar pronto para o abate em relação à carne. Outra raça, eu posso garantir que vai manter a produtividade leiteira da mãe. Então, estou vendendo uma bezerra promissora. Isso tem que ser garantido. Algumas raças apresentam isso, algumas não. Existem raças no gado leiteiro, quando a gente for falar dessa comparação. O bubalino, os búfalos ainda estão em processo. Por isso que é muito, muito importante realizarmos o processo de padronização dessas raças em relação, pessoal, ao potencial dela, leite ou carne. Então aqui nós temos, lembra da característica do manejo? Professor, quando a gente fala sobre manejo, eu vou parar aqui nessa palavrinha. Manejo é importante. Porque se o animal não tem... Aí a gente já estamos falando do comportamento animal. O animal tem que apresentar um comportamento... Eu sei que eu falei a palavra mansidão, mas é um comportamento que requer que a pessoa consiga fazer determinados manejos. E esse manejo, por exemplo, para mim, meu diretor, existem os manejos que são manejos de reprodutores. Então, lá no setor de reprodução, tem um manejo específico para ele. Tem um manejo para as matrizes, as fêmeas. Tem o manejo dos bezerros. E tem o manejo da terminação ou engorda. E esses animais já estão, não vou falar a palavra, não vou falar e falo, né? Mas esse processo é importante para que você evite vários fatores. Um deles é a sanidade do animal. Um deles é no processo de você realizar também, vacinação, manejo de conduzir ele no estábulo em relação a você conseguir fazer vacinação, vermifugação. São manejos que, se o animal estiver muito chucro, você não consegue realizar determinados manejos. Quando é para o abate, tem macho, castração.
Então, claro que essa padronização, que vai seguir um fluxo dentro do sistema de criação, ainda não está bem definido quando a gente fala de búfalos. Quando eu estou salientando isso, é que nós vamos aqui citar sempre alguns processos que vão requerer, sim, adaptações. Tá bom? Na tela, diretor. Então, olha aí, ó. O manejo inicia-se a partir da aquisição dos animais e permanece até a sua produção ou parto. Desta forma, pessoal, a gente tenta obter uma transferência de comportamento. Por isso, é importante se atentar aos diversos aspectos que compõem o manejo. Dentre eles, vamos destacar aqui, ó, o período de serviço e também o período de intervalo de parto. O que é o período de serviço, professor? O período de serviço corresponde ao tempo que vai do parto até a primeira cobrição fértil. Já o período de intervalo de parto é a mais importante e depende de todas as práticas feitas no rebanho. Isso temos que verificar aí, ó. O intervalo de parto não deve ultrapassar 60 a 90 dias para alcançar uma cria. Pessoal, essa lâmina é muito importante. E alguém já pode estar pensando, meu Deus, tem uma variação aí, ó, de 60 a 90 dias, não pode ultrapassar. Isso vocês devem lembrar, porque nós temos as raças. E aí tem uma diferença da aptidão para a raça. Alguém pode falar aí, ó, eu fiz o intervalo, né, intervalo de parto de 60, mas outro vai falar assim, eu fiz de 70, 80, até 90 dias, que daí uns 3 meses, não é? Para se obter uma cria. Professor, independente dessa variação para o manejo de reprodução, saliento que esse intervalo também é uma característica. Significa que as fêmeas que não estiverem nesses 60 devem ser descartadas do manejo. Você pode observar isso. Se você tem na sua criação fêmeas que elas não obedecem pelo menos o mínimo desse intervalo, você pode ter complicação aonde? No rebanho de reposição. Então tem que verificar, professor, o quê? O potencial desse rebanho de reprodutoras. Pois, se alterar esse padrão, pode complicar no período de formação do feto. Mas, professor, isso não pode ser alterado em relação ao processo de nutrição? Aí a nutrição também tem a complementação? Pode, mas antes disso tem que ter a padronização. Ok. Próxima lâmina. Manejo reprodutivo. A eficiência reprodutiva do rebanho quanto à seleção dos... Olha aí, ó. Já vou... Lembra que eu falei no outro slide? Ó, seleção de quem, pessoal? Seleção dos reprodutores. Quando eu falo reprodutores, eu estou falando dos machos e das matrizes. Então, no slide anterior, vimos que é importantíssimo verificar o comportamento deste animal em relação à eficiência reprodutora. Quando a gente fala sobre reprodução, qual o produto? O filhote.
Quando a gente fala em reprodução, qual o produto? Que os reprodutores possam entregar um rebanho, quer dizer, nós temos aí uma quantidade de machos, uma quantidade de fêmea que vai moldar o plantel, vai trocar o plantel. Então são filhotes de boa qualidade, filhotes que têm um sistema imunológico eficiente, filhotes que mantenham o padrão de ganho de peso e desenvolvimento. E que suporte o quê, professor? Suporte o manejo nutricional. Lembra? Quando você tem uma vaca e essa vaca está no processo de ordenha, o bezerrinho é desmamado. Você tira menos de um terço do leite da vaca, só obtenha o quê, professor? Você só coloca o colostro. Terminou o colostro, pessoal, ele já começa a pegar ração e volumoso. E para essa transição de desmame em búfalos, é importante a viabilidade do quê? De sempre manter o desenvolvimento desse filhote, para que alcance os padrões de bovinos. Isso vai depender do nível do melhoramento genético implantado. Aí que está o negócio. Claro que aí são padrões diferentes para os processos de reprodução. Qual foi a raça delimitada? Então aí, ó, nós temos 3. Primeiro deles, qual o processo, né? Ele está se perguntando. Monta natural, monta controlada ou inseminação artificial. Professor, são os mesmos do bovino? Nós sabemos, pessoal, que monta natural em bovino não é para alcançar o agronegócio, né? Monta natural é quando você não tem essa disposição. A monta natural, muito observada ainda em criação para família, né? Familiar, consumo próprio. Para você ter claro, quem está no processo de formação de reprodutores, a monta natural você desgasta muito o reprodutor, não a matriz. Por quê? Quando você pode também realizar a monta controlada. O que é o melhor dos dois? O melhor, pessoal, é quando você obtém o produto de qualidade. Então, a inseminação artificial, ela tem uma vantagem. Só que a vantagem dela é quando você consegue. Olha, para eu obter uma inseminação artificial, eu tenho que padronizar em búfalos a sincronização do cio. Por quê, professor? Não adianta não se realizar a sincronização do cio para que você capte o material germinativo do macho e pelo menos, ter 5 fêmeas com sincronia de cio. De poder receber a inseminação. Só que a gente pode pensar assim, professor, até isso nós temos que obter para ter um fluxo. Não é? Mas se não tiver ainda, nós possamos passar pelo processo 1 e 2. Mas o melhor processo é essa sincronização. Claro que muitas vezes até para obter essa sincronização, se você não tem um processo de você armazenar esse material. Aí tem aquele negócio, né, professor, que alguém pode estar pensando aí. Além de ter esse manejo de sincronização de cio, que vai posteriormente gerar um manejo, que o manejo de sincronização de cio é durante a semana, tá, pessoal? É em uma semana todas têm que ser cobertas. Tá bom? Só que aquele negócio também tem que ter um manejo
né, do macho fazer todo o processo de monta assistida, ou chamada de monta controlada, que é no manequim. Esse é um outro manejo. Lembra quando eu falei manejo? Se eu for realizar determinados manejos aqui para mim, nós estamos falando de manejo de reprodutores. Quando a gente fala de inseminação artificial, não é lá e coletar a célula germinativa do macho, não é lá fazer o toque na fêmea, ver os processos de aptidão. É toda aquela trajetória, meus queridos, que a gente tem que levar o macho. É retirado do seu piquete, levado ao piquete onde está o boneco, sempre preparar a mucilagem, fazer com que ele, todo o processo que percorre, é o processo que ele vai começando a adquirir, se preparar para fazer a coleta. Então, isso é um manejo, é um direcionamento que você tem que ver qual é o animal que está preparado, você tem esse preparo do animal. E o descanso. Todo reprodutor, macho, e as matrizes têm um período de descanso. Lembra? No slide anterior, 60 ou 90 dias é só para fêmeas. Por quê? Porque para o processo de obtenção do fluxo, de troca de rebanho, de captação do rebanho, o macho sempre vai estar descansado se você utilizar a técnica de inseminação artificial. E ainda mais quando você faz isso, ainda você tem material para venda. E quando a gente mantém um fluxo do sistema, você está garantindo a produtividade, ou carne, produtividade, leite. E lembra, a produtividade de leite é altíssima. Altíssima em bovino. Incrível que a gente ainda não vê leite no mercado de búfalos. Por quê? Todo direcionado para a vertente de processados, né? Diversas variedades de queijos, requeijão. Não que ele não seja nutritivo, é que o mercado sinaliza para esse braço da produção leiteira. Na tela, meu diretor. Manejo de produção. Falamos agora, finalizando aqui, né? O manejo de reprodução. Vamos agora ver o manejo de produção, que é o produto. Né? O produto carne ou leite. Qual é a viabilidade dele? Palatabilidade? Questões nutricionais? Usualmente, as explorações são feitas, a potencialização, não exploração. A potencialização são feitas sobre o sistema extensivo. Lembra? Nós temos sistema intensivo, extensivo e intensivo. Se é extensivo, pessoal, viu como a gente está falando que é um processo de adaptação no comportamento do animal? Já falamos sobre os bovinos. Qual dos três sistemas é melhor? Olha, está começando. O extensivo é um que ainda requer muita mão de obra, mas ainda é eficiente para os bufalinos. Olha aqui, ó. Tendo como base alimentar pastagens nativas ou cultivadas, na maioria das vezes, sem o consumo alimentar concentrado, sendo pouco comum. Até mesmo a suplementação de volumosos nos períodos de pior oferta. Quer dizer, os búfalos não perdem a capacidade de produção, mesmo que a qualidade do material utilizado não seja superior, vamos dizer assim. Os búfalos vêm sendo criados usualmente em pequena e média propriedade. Grandes rebanhos são encontrados principalmente na região norte, onde se concentra 62% do rebanho brasileiro.
estimando-se que cerca de 25 mil estabelecimentos se dediquem atualmente a processo de produção de carne ou leite. Um dos grandes desafios que se verifica na bubalinocultura brasileira reside certamente em quê? Olha aí, pessoal. Busca da implementação, melhorar a organização e maior equilíbrio nas cadeias comerciais dos seus derivados. Quando a gente fala em busca de implementação, é aquele processo. É como realizar a adaptação dos sistemas já bem consolidados, intensivo, extensivo, semi-intensivo, na bovinocultura, transpondo isso para a bubalinocultura, de forma eficiente. Professor, quando o senhor fala isso, tem que obter o quê? O fluxo. Quando o senhor fala o fluxo, é o quê? Ter produto que suporte a demanda do comércio. Ainda é restrito. Melhorar a organização, melhorar a cadeia comercial de derivados. Por quê? Para você ver, a cadeia ela é restrita. E quando você se depara... Um exemplo, o que é essa cadeia restrita, professor? Quando você se depara com o produto da bubalinocultura no mercado, é raro. E quando você se depara, o preço é lá em cima. Entendeu? Então, ela ainda é um pouco restrita. Só que, mesmo assim, ainda dá lucro. Seja de carne, ainda muito incipiente, quer dizer, não há ainda um processo de manutenção desse fluxo para carne ou leite. Seu couro, apesar da eficiência, a efetiva demanda, principalmente para a exportação, é ainda pouco explorado no Brasil. Então, isso significa o quê? Na minha concepção, quando a gente vê uma coisa assim, é investimento. Investimento aonde, professor? Infraestrutura. Aí, né? Já entenderam, né? Principalmente em função da grande dispersão dos abates, o que encarece o transporte e reduz a escala do processamento. Principalmente em função da grande dispersão de abates. Não há ainda setores, né? É muito... Vamos lá. São poucos criadores, estão espalhados no Brasil, apesar da concentração estar no norte, isso dificulta a implementação, a infraestrutura de uma empresa de couro, de curtir esse couro, de captar esse material. A demanda para se obter isso ainda não tem uma infraestrutura, entendeu? Então, o processo, pessoal, é a aquisição de material, matéria-prima, que consiga suprir a demanda. E claro, né, tem o lobby dos bovinos. Eu não poderia deixar de falar isso. Será que vai cair? Provavelmente. E produção de leite e carne? Sua carne mostra-se sensorialmente semelhante à carne bovina magra dos zebuínos, porém mantém-se usualmente macia e suculenta pela precocidade do seu abate. Então, quem sabe da carne bubalina? Não tem diferença nenhuma sensorialmente e ainda tem esse processo de ser suculenta e também a palatabilidade dela. Apresenta atributos de composição que permitem sua inclusão na categoria de alimentos funcionais. O que é isso, professor? Categoria de alimentos funcionais? São matéria-prima que tem, a carne tem características essenciais de boa solubilidade. O que é isso?
Tem muito produto no mercado que você come e você não consegue absorver os nutrientes. Ou não tem nutriente satisfatório. É só volume. Entendeu? Você se sente saciado, você come, mas ela é pobre em nutrientes. Isso não é verdade para os bubalinos. Funcionais com baixo teor de gordura ainda. Então vamos comparar. Ai, meu Deus do céu. Compara carne vermelha com quem? Com carne vermelha. Então vamos pegar aí, ó, em relação à bovinocultura e à bufalinocultura. É bubalino. Volta. Bubalinocultura. Aí, vamos pegar aqui, ó, calorias, colesterol, proteínas e minerais. Em relação aos búfalos, 131 de calorias. Isso, ó, valor médio por 100 gramas de carne. Já a caloria aí de um bovino está em 280. É 55% a menos. Colesterol mantém-se em 61. Boi, 90. Proteínas, 26,83. Boi, 24. Minerais, 641,80. E a média ali dos bois, 583,70. Pessoal, a diferença é gritante. Isso que a gente chama de funcional. Além de ser funcional, a carne dos búfalos mantém o processo de cocção, ela ainda mantém o quê? A solubilidade. Professor, o que significa a palavra solubilidade? Mantém esses nutrientes disponíveis mesmo após a cocção. Claro que isso aí tem uma média de tempo de cocção, tá? Em relação à carne bovina. Nossa, a gente olhando assim, tem muitos benefícios a carne de búfalo, principalmente para uma sociedade que está doente em relação à presença, né, dos lipídios, a presença das gorduras, o colesterol em si. Mas, professor, tem uma informação que precisamos. O colesterol, tanto do búfalo quanto do boi, o búfalo tem menos, não é isso? Então, se tem menos, meus queridos, mas será que a propriedade do HDL, o LDL, aí a gente vai ver isso aí lá na frente, tá bom? Apesar da exploração em sua maioria para a produção de carne, são ainda poucas as regiões em que a cadeia comercial do produto se encontra plenamente organizada, sendo usualmente os bubalinos abatidos e comercializados como se os bovinos fossem. Pay attention. Isso. Ok. Benefícios, então, agora do leite. Acabamos de falar, aqui citar, os benefícios que encontramos, o que, professor? Na carne dos bubalinos. Um processo não só de solubilidade, mas um processo de palatabilidade, que não tem diferença alguma em relação à carne dos bovinos. Os benefícios do leite de búfalo aumenta a força óssea. Parece que o leite de todas as variedades é bastante conhecido por seu impacto na resistência óssea durante o desenvolvimento. Então, essa é uma característica. Qual? Não há uma variação entre as raças das matrizes de búfalo
em relação à qualidade do produto, que é o leite. O que isso nos refere, professor? Que se mantém uma qualidade e uma variação insignificante dos nutrientes desse produto entre as raças das fêmeas. Coisa que a gente tem que prestar atenção que nas vacas tem que tomar cuidado com o processo de reprodução, porque pode não ocorrer a queda da produção do leite, ela pode manter, mas a qualidade pode cair. Então isso a gente não observa em búfalas. Os benefícios do leite de búfala para a saúde são diversos, pois o leite de búfala possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais na saúde do corpo em geral. Aqui eu vou ressaltar, pessoal. Vamos lá. O leite de búfala, na verdade, tem mais cálcio do que o leite de vaca, o que torna ainda melhor para a prevenção da osteoporose e outras comorbidades né? E resistência óssea, geral e resiliência em relação ao processo de construção. Além do número de outros minerais essenciais encontrados no leite de búfala, isso inclui cobre, manganês, fósforo e zinco. Eu sei que alguém pode estar falando aí, mas as quantidades? Pessoal, em relação ao leite de búfala, quando a gente fala sobre a qualidade, lembramos uma coisa. Tanto búfala como leite de vaca é um período nós, humanos, temos para tomar, para que ocorra essa consolidação do processo de calcificação. Então, fisiologicamente, se você for adquirir fonte de cálcio, fonte de minerais exógenos, tem o nosso período de tomar para melhorar e prevenir. Lá na biologia nós falamos sempre para vocês, não adianta nada. Como assim, professor? Se você está em processo de formação e você toma uma fonte nutricional, vamos lá. Nós temos os osteócitos, os osteoblastos e osteoclastos, células formadoras no processo de consolidação da ossificação. E você está tomando uma fonte nutricional que vai potencializar uma qualidade do seu esqueleto. Mas, ao mesmo tempo, você faz uso de refrigerantes, você bloqueia esse processo. Então, aqui é só uma percepção. Claro que se você tiver acesso a essa fonte nutricional, ela vai potencializar durante o seu período de formação. Estou falando de crianças e até jovem, tá? Esse negócio de adulto tomar leite é muito freudiano para mim. Então, mas se você está tomando leite de búfala e está fazendo uso de... vou colocar aqui refrigerante, falei a marca. Você está bloqueando. A mesma coisa acontece com a vaca. Vai bloquear, só que a vaca não tem tanta qualidade, imagina. A maioria dos brasileiros já não tem acesso a leite de búfala. Então a qualidade já é menor. Por isso que a gente tem essa incidência de gerações com a ossificação fraca. Ok. O leite de búfala, sim, né? Tem leite muito mais saudáveis e sem nenhum tipo de toxina. E temos os derivados, é o que eu falei, a gente não tem acesso ao leite, mas nós temos acesso ao quê? Aos derivados. Para mim, meu diretor, meus queridos, já a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque daqui a pouco tem atividade.